gente, tudo bem? Tudo bem, sétimo? Tudo tranquilo? Tudo bem, galera? Então, pessoal, chegando aqui então na unidade 4, chegando pertinho aí de fechar o nosso caderno 2, com o capítulo Formação das Monarquias Nacionais. Né? No módulo anterior, na unidade anterior, a gente viu o desenvolvimento científico, né? Já que teve que fragmentar, um assunto mais chatinho de entender. Esse aqui é mais tranquilo, tá? A gente vai falar de formação de Portugal, formação da Espanha, a gente vai entender um pouquinho como é que essas grandes monarquias, né? Esses reis voltaram a ter poder. Tá, eu tô aqui na tela de apresentação, coloquei a data aqui embaixo, tá? Pra gente identificar, saber onde a gente tá. Quando eu venho pra cá, eu trago a baixa Idade Média. Eu preciso lembrar vocês que aquela Idade Média, né, lá do feudalismo, do senhor feudal, vai começar no século V, com a queda do Império Romano, né, e vai terminar no século XV. E quando chega ali no século XI, XII, XIII, XIV, a gente vai chamar esse período de baixa Idade Média porque está chegando pertinho do final. No século XIV vai haver uma grande crise, principalmente caracterizada principalmente pela peste negra. Né? Vai acontecer a peste negra ali, milhares de pessoas vão morrer, 1/3 da população europeia vai morrer, e a gente vai chamar isso de um momento de crise, né? Crise do século XIV. Vai ter basicamente muita fome, a peste e guerra, né? Caracterizada ali pela Guerra dos 100 Anos. Essa revolta popular, achar que vai explicar o que é, mas a crise do século XIV é caracterizada principalmente por fome, peste e guerra. Tá? Como é que é essa fome? É a questão do frio que vai estar muito intenso, né, na Europa no século XIV, vai ter um momento muito de um inverno muito rigoroso, né, e vai implicar na questão das colheitas, gerando fome, né, porque vai queimar as folhas, né, os frutos estão sendo cultivados, estão sendo plantados, e aí não vai ter alimento para todo mundo, tá? Fome. Peste é a peste negra mesmo, né, que é passada lá de uma pessoa para outra. Na verdade, ela vinha da pulga do rato, né? A gente vai lembrar também que as cidades estão voltando a encher de gente. A gente viu o renascimento comercial e o renascimento urbano, e a cidade voltando a encher. Vai ter muita sujeira na rua, muito rato. O rato gosta de sujeira, né? Na Idade Média, pessoal, não existia questão de coleta de lixo, né? Como a gente tem hoje, coleta regular, saneamento básico, isso não existia. Tá? A gente está na Idade Média, isso é coisa da modernidade, né? Mais de século XVIII, século XIX. Aqui a gente não tem isso ainda. Então, a peste negra vai ser gerada pela pulga do rato, aquelas bolhas na pele das pessoas, né? Uma bolha com cheiros ruim, né? Vai ter muito abandono dos doentes porque era contagioso, a família tinha medo de colocar a mão. A gente vai ver um momento de crise muito intenso, uma crise social, tá? Guerra dos 100 Anos. A gente vai ver a Guerra dos 100 Anos quando a gente chegar lá na formação da França. Vai ser França e Inglaterra brigando ali nessa Guerra dos 100 Anos, que na verdade vai durar 116 anos. Tá? Revoltas populares são as jaquerris. Os camponeses vão estar sendo sobrecarregados porque muitas pessoas vão morrer, tanto no campo quanto na cidade, mais na cidade, mas o campo também vai sofrer com isso. E aí o que vai acontecer? Os camponeses que sobrarem vão estar sendo sobrecarregados na questão do cultivo, da agricultura e da pecuária. Eles vão se revoltar, tá? Então a crise do século XIV é basicamente isso, caracterizada por fome, peste e guerra. E aí o que acontece? Mais na frente um pouquinho, a gente vai ver algumas melhorias. A gente está chegando perto da modernidade. Algumas melhorias, a charrua, por exemplo, eles vão inventar, né, uma maneira puxado pelo animal, né, de tração animal, mas era uma maneira de reverter a terra mais profundamente para jogar a semente, sabe? Então o animal vai puxar, tipo uma engenhoca que eles vão inventar, né? E esse animal vai estar puxando essa, não é carroça, mas puxando essa engenhoca feita de madeira, e esse aparelho vai reverter a terra. Então a terra vai estar mais profunda, a semente vai estar mais profunda na terra, né? A questão da ferradura também, o moinho da água. Então a gente vai ver algumas engenhocas, algumas coisas sendo inventadas, sendo criadas para começar a movimentar melhor essa questão agrícola, tá? E aí o excedente vai estar sendo voltado para o comércio. Lá na Idade Média, a terra vai formar ali, né, vai caracterizar a riqueza de um homem. O senhor feudal é muito rico porque ele é dono de terra. Agora aqui a gente está vendo essa terra produzindo
para poder vender. Né? Lá na época do senhor feudal, a terra era uma agricultura de subsistência. Existia a plantação só para poder comer. O comércio tinha enfraquecido muito. Agora o senhor feudal está perdendo poder. As pessoas foram viver na cidade. Ele vai começar a plantar para poder fornecer para essa cidade. É aquela relação de campo-cidade, né? De onde vem o nosso alimento. Isso vai começar a funcionar aqui, tá? Esse feudalismo vai estar em crise lá no século XIV, porque agora não vai ser mais a terra que vai ditar a riqueza de um homem. O que vai ditar a riqueza de um homem vai ser ouro e prata. Tá? A gente vai entender isso lá na frente. Como as pessoas migraram, né, do campo para a cidade, voltaram a viver na cidade, o senhor feudal cobrava muitos impostos, né? A questão do comércio também vai ser um atrativo muito grande, porque as pessoas vão pensar assim, poxa, a gente está vivendo aqui numa terra que não é nossa, vamos voltar para a cidade para ver se a vida lá é melhor. O feudalismo vai entrar em crise. A gente vai ver aqui surgir um outro modelo econômico chamado de mercantilismo. A Jaque já vai explicar o que é isso, tá? Então aquela coisa do feudo, da vida em torno da plantação, da agricultura e da pecuária, vai estar enfraquecendo nesse momento, né? A gente já viu, inclusive, o renascimento comercial e urbano, e as pessoas estão migrando para a cidade em busca de uma vida melhor, em busca de viver em torno de uma coisa que pertence a elas, porque o senhor feudal doava a terra, mas a terra não era das pessoas. Tá? Então agora as pessoas estão buscando uma vida melhor, né? De não pagar tantos impostos para o senhor feudal. Por isso ele vai perder poder, tá? Essa da descentralização à centralização tem a ver com o fato do senhor feudal perder poder. Era ele que fazia esse poder ser descentralizado, porque cada senhor feudal tinha o seu feudo e fazia sua economia, sua justiça, sua política do seu jeito, né? Ele é dono daquele grande território, daquela grande fazenda, vamos dizer assim. Então ele manda do jeito que ele acha melhor, né? Cada senhor feudal tinha sua justiça, sua política, sua economia, as suas leis, né? Então agora ele está perdendo o poder. A gente vai ver o poder voltar para as mãos do rei, e o rei é único. Então o poder vai ficar centralizado na mão desse rei, tá? Eu venho para cá e começo a ver então esse rei ganhando força e os estados se formando. Lembrando que estados é com E maiúsculo. Esse estado aqui que a Jaque está falando é o estado-nação. Agora a gente está vendo os países se formando. Como é que foi Portugal, Jaque? Pessoal, até o século XI, Portugal estava sendo dominada pelos árabes, tá? Os árabes estavam vivendo ali em Portugal. Então, vai ter uma guerra chamada Guerra de Reconquista, a reconquista cristã, né? A retomada de Portugal desses árabes que praticavam ali o islamismo. Aí a gente vai ver Portugal se formando, Portugal se fortalecendo. Eles vão ser expulsos, esses árabes vão ser expulsos do que a gente conhece como Península Ibérica, tá? Então Portugal ali que está na Península Ibérica, né? Vai se formar ali em torno de um único rei. Esse único rei, aqui no livro tem até o nome dele, eu vou pegar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Rei Dom Afonso Henriques vai ser o primeiro rei de Portugal. Tá? Esse rei vai estar fortalecido, o poder centralizado na mão desse rei português. Tá? Então aqueles pequenos reinos que tinha ali em Portugal vão estar fortalecidos na figura desse rei. Tá? Portugal está se formando agora enquanto uma nação, enquanto um estado moderno. Tá? Como é que vai ser a formação da Espanha, já? Que a Espanha não é a Espanha que a gente conhece hoje. Eram vários reinos, né? E a Espanha vai se unir em torno do casamento do Fernando de Aragão. Aragão era um reino. E Isabel de Castela. Castela também era um outro reino. Tinha Leão, tinha Navarra, vários outros reinos. Mas Castela e Aragão vão se unir em casamento e vão se sobrepor aos outros reinos. Então, Castela e Aragão usavam muito o casamento para isso, né, gente? Casamento era uma instituição política, né? Não era por amor, não era porque você se apaixonou por uma pessoa e vai casar, sabe? Acontecia muito essa questão política dos casamentos. Então, esses dois jovens se uniram e vão se sobrepor aos reinos adjacentes, aos reinos ao redor. E aí vão formar a Espanha que a gente conhece hoje. Não esse país, assim, né, do jeito que é hoje, mas a Espanha, propriamente dita, enquanto Estado moderno, enquanto uma nação, vai se formar. No comecinho, né, o primeiro passo vai ser o casamento do Fernando de Aragão e da Isabel, da rainha Isabel, da rainha de Castela, tá? A gente está no século XV. Quando eu venho para cá, eu vejo a França se formando em torno da figura da Joana d'Arc,
tá, gente? Essa Guerra dos 100 Anos vai acontecer em 1337, vai acabar em 1453. A gente vai ver uma França sendo dominada por, na verdade, sendo governada, né, por um rei inglês, tá? O rei francês vai morrer, ele não tinha filhos, e o parente mais próximo dele era o rei Eduardo III, o rei da Inglaterra. Os franceses vão ficar muito aborrecidos com isso, porque vão estar sendo governados por um inglês, e aí vai começar a guerra entre França e Inglaterra. Já eram inimigas, aqui isso vai se acirrar, e vai surgir a figura da Joana d'Arc. A Joana d'Arc vai pegar em armas, uma jovem, vai pegar em armas, vai ajudar a França a vencer, tá? Mas aí a Inglaterra vai chamar a Joana d'Arc de herege, porque ela dizia, né? Ela vai se vestir de homem para poder pegar em armas. A gente vê aqui a figura feminina, né? Muito forte nessa Guerra dos 100 Anos, nessa vitória da França em cima da Inglaterra. Vão dizer, poxa, você se vestiu de homem. Ela dizia que ouvia vozes dos anjos. Os anjos diziam para ela pegar em armas e ajudar o reino, né, da França, ajudar a fortalecer o reino da França. E aí ela vai ser queimada na fogueira, tá, gente? Papel feminino aqui muito importante na história. A Jaque vai sempre citando, é importante a gente saber. Então a França vai se tornar a França que a gente conhece hoje, né? A França enquanto Estado moderno, hoje país, nação, né? Mas aqui está começando a surgir essa questão de nacionalismo, essa questão aí da França fortalecida em torno da figura de um único rei, a partir da Guerra dos 100 Anos. Por isso a Jaque falou de guerra lá atrás, tá? A Inglaterra vai estar fortalecida em torno de um único rei a partir da vitória do Henrique Tudor, né? Porque a Inglaterra era governada, né, por uma briga ali entre duas famílias, os York e os Lancaster. A gente vai ver também uma guerra, assim como a gente viu a Guerra dos 100 Anos lá na questão da França, aqui a gente vai ver a Guerra das Duas Rosas, tá? Essas famílias tinham lá nos seus brasões, né, na sua marca, o desenho de rosa. A rosa vermelha representava os Lancaster e a rosa branca representava os York. Eles brigavam muito pelo poder ali na Inglaterra. E aí vai surgir um cara chamado Henrique Tudor. Ele vai entrar na treta, ele vai entrar na briga e vai vencer as duas casas, os York e os Lancaster. O Henrique VII vai ser o primeiro rei fortalecido da Inglaterra. Ele vai ser o pai do Henrique VIII, que a gente vai conhecer mais lá no finalzinho, tá? Henrique VIII. Na verdade, a gente viu Henrique VIII aqui, lá na Reforma Religiosa, lembram? Ele vai aparecer de novo pra gente mais na frente. O Henrique VIII da Reforma Religiosa, do Anglicanismo. Então, esse Henrique VII aqui, que a Jaque está falando, que vai vencer os York e os Lancaster, ele é o pai do Henrique VIII. Tá? Então a Inglaterra vai estar fortalecida em torno da figura de um único rei, do rei Henrique VII. E aí, pessoal, a gente vê esses reis muito poderosos, essa centralização do poder na mão da figura de um rei, a gente chama essa política de absolutismo monárquico. Por isso a Jaque colocou aqui uma grande coroa, tá? Lá no feudalismo, quem mandava era o senhor feudal, ele era dono de terra, um nobre, tinha exército, tinha armas e ajudou a galera que migrou para lá fugindo das invasões bárbaras. Ok, Jaque, então naquele momento lá no comecinho da Idade Média que tinha poder, era o senhor feudal. Agora aqui, no finalzinho da Média, no século XIV, no século XV na verdade, né? Já no século XV, a gente vai ver esse rei voltando a ter poder. As pessoas foram viver na cidade de novo. O senhor feudal está com o poder enfraquecido e essa centralização do poder na mão do rei vai ser fundamental para essas figuras, para esses reis governarem autoritários, mandões, centralizadores. Na verdade, a crise do século XIV, fome, peste e guerra, vai pedir, pessoal, vai haver a necessidade de um governo forte para conter isso, para conter essas guerras, para conter essa fome. O senhor feudal não estava conseguindo resolver, só que o rei aqui vai governar tão mandão, tão autoritário, a gente vai ver inclusive isso aqui no Brasil, tá? A gente vai ver os nossos imperadores governando assim também, lá no 8º ano, né? Só que aqui era império, né? Imperadores. Aqui na Europa são reinos, tá? Então vão estar formando aí, né? O reino de Portugal, fortalecido na figura de um único rei, da Inglaterra, da França, da Espanha fortalecida ali em torno do casal, né, do Fernando de Aragão e da Rainha Isabel. Isso é absolutismo monárquico. Aquele feudalismo perdeu poder em torno da figura do senhor feudal. Aqui a gente viu um absolutismo crescendo, se fortalecendo na figura do rei. E como é que era a economia, Jaque? Lá era feudalismo, né?
Então a economia era em torno do feudo, era em torno da terra. Aqui, pessoal, vai surgir um modelo econômico chamado mercantilismo, onde a terra vai ter a questão da terra enquanto dinheiro, né, o poder, né, a quantidade de terras que a pessoa tinha, que o senhor feudal tinha, era o que ditava a riqueza dele. Agora não é mais a terra, agora é em torno dos metais preciosos, do ouro e da prata. Esse rei vai estar muito poderoso, vai estar muito rico, porque ele vai ter muito ouro e prata. Como é que é isso, Jaque? Pessoal, nós vimos, vocês já conhecem isso de outros anos, né, de outros estudos, que a Europa vai vir para a América para descobrir, entre aspas, a América. Vai ser nesse contexto aqui no século XV. Tá? Que o Brasil vai ser, entre aspas, descoberto, que a América Central, toda a América vai ser colonizada, sabe? Vai ser dominada, vai ser controlada por esses países europeus, por esses reis absolutistas aqui. Tá? Percebe como tá tudo interligado? Como história, né? A gente tá falando de Europa, já vem para América, mas aí a gente consegue entender esse processo? E lembrando que, já que não tô conseguindo entender, tá confuso, me chama no Zap. Não fiquem com dúvidas, tá? Para isso o grupo tá lá, ok? Esse mercantilismo, então, vai ter o colonialismo como uma característica grande, que é essa questão, né, o colonialismo da Europa, né, dos reinos europeus, agora fortalecidos, agora com um rei muito poderoso, querer novas terras para explorar. Isso é colonialismo. Vai ter como característica também a balança comercial favorável, que está aqui embaixo, olha, que é o processo que o rei diz, a gente não precisa comprar, a gente não vai importar nada, nós vamos exportar. Tudo que a gente tem aqui, a gente vai vender para conseguir dinheiro. Quando a gente vende, a gente consegue dinheiro. Era isso que o rei queria. Tá enriquecido, tá fortalecido em torno de ouro e prata, tá? Outra coisa que ele tinha também era o metalismo. O metalismo era a busca por metais preciosos. Tanto que a ideia de Portugal de vir para cá, pessoal, na época, era conseguir ouro e prata. Ele não vai conseguir logo assim que chega, né? Mas vai explorar, vai maltratar os indígenas, vai plantar cana-de-açúcar, vai encontrar aqui o nosso pau-brasil, que era a nossa maior riqueza. E o ouro, na verdade, vai ser encontrado no Brasil, aqui lá em Minas Gerais, mas é mais para frente. Mas a ideia de Portugal de vir para cá era encontrar ouro e prata. A Espanha vai para América Central e para América do Sul, vai encontrar muito ouro e prata, tá? Muita riqueza. O rei vai estar fortalecido em torno desse metalismo, tá? Então a gente vê aqui esse Estado absolutista, né? Esse rei absolutista muito poderoso em torno da questão dos metais preciosos. Ele vai fechar ali com a burguesia, tá? Porque a burguesia vai financiar ali a questão do exército para ele. A burguesia tem dinheiro, mas privilégio mesmo ele vai dar para a nobreza, tá? Quem é fechado com ele, na verdade, no sentido de privilégio, vai ser a nobreza. A burguesia depois vai ficar chateada, né? Poxa, eu ajudei o rei, agora o rei não me dá participação política. A gente vai ver isso lá na Revolução Francesa, tá? A Jaque vai fechar aqui e vou enviar para vocês o material. Espero que vocês tenham conseguido entender. Caso tenham ficado com dúvida, tragam a dúvida para mim, me chamem no Zap que a gente vai explicando para vocês. Não fiquem com dúvida, por favor, tá? Aqui a gente fecha o nosso caderno. Na próxima aula, já que envia a correção desse material, ok? Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo!